Convite à reflexão número 18. Pesos inúteis. Olá, meu nome é Rosângela Fuso. Nós vamos falar hoje sobre pesos inúteis para dar continuidade ao programa de reflexão. Esse capítulo de pesos inúteis é do livro Renovando Atitudes, do Francisco Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Hamed. Esse capítulo, na verdade, ele foi tirado, foi baseado, num dos capítulos, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala bem-aventurados os aflitos. Quem são os aflitos? Puxa, acho que todos nós, Principalmente num momento como esse que estamos vivendo. Quem de nós não tem as suas aflições? Às vezes maiores, às vezes menores, mas todos nós os temos. E aí Hamed dá uma introdução que ele diz assim: se olhássemos melhor as nossas dores, as dores que nos atingem, encontraríamos sempre a razão divina. Isso foi tirado do Evangelho. Então, se olhássemos as dores, encontraríamos a razão divina. Olha que interessante. Puxa, mas então Deus, que é a razão divina, Ele nos manda dores, Ele nos manda turbulência, Ele nos manda aflições. Ele não nos manda como um castigo, Ele não nos manda como um insulto, mas Ele nos dá a oportunidade de, através da dificuldade, nos transformarmos. Nós só nos transformamos pela dor? Não, não é verdade. Nós nos transformamos também pelo amor. Quer ver um exemplo? O filho nos faz transformar. O amor que você tem por um filho te muda completamente. Mas a dor também nos transforma. Quando ele fala que é uma razão divina, é porque as dificuldades da nossa vida são os instrumentos que são colocados para a nossa evolução. É aquilo que nos faz pensar, refletir e transformar. E esse capítulo especial, ele fala do desencarne. Então é isso que nós vamos falar um pouquinho. Quanto mais a ciência evolui, mais se constata que as fases do nascimento e da morte são fases de um processo natural da vida. Isso nós temos que ter claro. Quer dizer, o nascimento, a vida e a morte é o ciclo da vida. É o ciclo que nenhum de nós vai pular. Não temos como burlar isso. É uma sequência natural, é um processo natural da vida. E o Espiritismo vem nos mostrar que a morte não é o fim de tudo. Ele não termina nada. Ele muda de fase. Ele nos faz passar de uma fase para outra. Mas não no sentido de finalização. Por quê? Porque nós temos infinitas reencarnações. A minha vida espiritual, ela é baseada em reencarnação e desencarnação. Reencarnação e desencarnação. Por quê? Porque a finalidade da reencarnação, tem uma questão lá no Livro dos Espíritos, qual é? Nos fazer evoluir. A evolução. Então eu reencarno com uma finalidade evolutiva. Eu sempre vou evoluir? Não, eu posso também estacionar. Quando eu desencarno, eu vou para a espiritualidade, eu tenho lembranças de outras vidas, eu vou ter a lembrança daquilo que eu havia combinado, prometido, aceito, e baseado em tudo isso, eu vou perceber as oportunidades que eu aproveitei, que eu desperdicei, e quanto ainda eu tenho que trabalhar em mim, quantos caminhos errados eu fiz e quantas oportunidades eu recebi. Baseado em tudo isso, eu vou conseguir programar uma nova reencarnação.
Muito bem. Por que nós estamos falando isso? Para nós entendermos que a morte, o desencarne é um processo de libertação do espírito, porque é onde ele vai voltar, né, como se fosse a originalidade, né, ele volta à espiritualidade liberto e consciente da sua eternidade. O sentimento de perda é uma das experiências mais difíceis do ser humano. Perder um ente querido não é fácil. Por mais conhecimento que você tenha, por mais evolução que você tenha, é uma dor que nos causa reflexão. É uma dor que pode ser muito longa ou mais curta, porque depende da maneira como nós vamos reagir. Então, o sentimento de perda vai nos levar a uma evolução, mas quanto mais evoluído eu for, mais eu vou entender e aceitar o desencarne, a morte, a separação. É como se eu tivesse um filho que vai dizer para mim: mamãe, eu vou fazer uma pós-graduação no Japão. E eu não posso ficar indo e vindo, então eu vou ficar lá 2 anos. Mas vai ser bom para mim, é isso que eu sempre sonhei. A mãe e o pai vão ter um entendimento de que esse era o sonho desse filho, que vai ser muito bom para a carreira dele, que vai ser muito bom para a vida dele. Que vai ser uma experiência única. Vai ter essa consciência? Provavelmente. Quanto mais evoluído, maior será essa consciência. Mas isso não impede que haja saudade, que haja tristeza em alguns momentos. Mas quanto maior a nossa evolução e o entendimento, menor é essa dor. Menor é essa tristeza. Por quê? Porque quando vier a tristeza, eu já vou pensar assim, não, mas isso está sendo muito bom para ele. Né? Agora, não quer dizer que nós não iremos no aeroporto lá, né, dar nossos abraços, nossa cheiradinha. Claro que vamos. Claro, é como querer que um espírito evoluído não chore num velório, ou não fique triste. Isso não existe, porque somos humanos e a saudade vai acontecer, mesmo tendo a certeza de nos reencontrarmos futuramente. Então, a morte nos faz transitar por novos caminhos. E o que é interessante nesses novos caminhos? Nós temos que lembrar que ninguém nos pertence. Nós não somos o meu marido, meu filho, a minha esposa. Não são meus, na verdade. Nós somos colocados em situações e lugares novos em cada encarnação. Para quê? Para que as experiências sejam trocadas, para que novas experiências eu possa receber. Hammett diz que nós somos nômades do universo. Quer dizer, o que são nômades? Aquele que não tem parada, né? Aquele que não tem residência fixa. Então, Hammett diz que nós somos os nômades do universo em busca de aperfeiçoamento. Olha que coisa perfeita. Nós podemos, conforme a evolução, estar em locais diferentes, em mundos diferentes, buscando sempre o aprimoramento. E com a perda, o que acontece com cada um de nós? Aí vai depender da carga que nós carregamos. Existem aqueles que são os inconformados que sofrem a saudade mesclado com a dor. E isso de uma maneira intensa que vai abalando a sua alma. Então, é a saudade, mas a saudade não uma saudade pela alegria da convivência. A saudade pela dor da ausência. Percebe a diferença? Nós convivemos com uma pessoa e é claro que eu terei saudade. Agora, a dor não necessariamente precisa existir. Aliás, ela não deve existir.
Porque eu sei que aquele espírito seguiu o caminho dele. Eu sei que aquele filho foi buscar uma especialização no Japão porque é melhor para a carreira dele. A busca do entendimento constante do porquê os pensamentos inconformistas, né, da não aceitação, quer dizer, por que eu não aceito isso? Por que isso me machuca tanto? E são esses porquês que nós temos que encontrar as respostas, porque sempre tem um fundamento dentro do meu espiritual que me faz dar tanta ênfase a essas coisas. Né? Porque a dor está sempre presente, porque a não aceitação, não, eu não aceito que ela tenha partido, eu não aceito que ela tenha morrido. Como não aceito? Como? Né? Quem nos intitulou juiz para dizer que é certo ou errado, é justo ou injusto? Existem profundos sentimentos de culpa muitas vezes. E quando a culpa está junto, aí vem aquela coisa de nos autoflagelarmos. Por quê? Porque eu tenho que chorar muito, se eu perdi meu marido eu não posso casar de novo, se eu desmontei o quarto dele é porque eu tinha que ter deixado lá mais tempo, então eu vou me sentir culpada por aquilo que eu acredito que as pessoas esperam de mim. E aquilo que espera de mim, eu acredito que é o que eu tenho que cumprir. Será que é? Cada um se manifesta de uma maneira. Então, se eu não chorar excessivamente, não quer dizer que eu ame pouco. Eu não tenho que ficar me lastimando indefinidamente, me privando de alegrias, me poupando de sair, de conhecer novas pessoas, de tocar minha vida, porque eu acredito que seja assim que eu tenho que reagir. Não. O medo do julgamento, como desumano ou como sem afeto, não pode dominar o meu espírito. Eu sei o que eu carrego dentro de mim. Outras pessoas cultuam os desencarnados, os falecidos, para sempre, como se não existisse mais ninguém merecedor daquele amor, ou como se não existisse mais ninguém que precisa daquele amor. Então, uma mãe, por exemplo, que tem 3 filhos, um deles desencarna, ela vive pautado no sofrimento, esquecendo que os outros 2 filhos ainda estão aí, e precisam do amor dessa mãe, e precisam da força dessa mãe. Então, a nossa vida não deve ser focada naquele que se foi. Existem outras pessoas precisando do nosso amor, querendo o nosso amor. Nós não devemos viver amarrados no passado, não acreditando ser possível momentos de felicidade. Isso não é verdade. Eu posso mas eu fui muito feliz com aquela pessoa. Mas é possível ser feliz, muito feliz, com outras pessoas, ou de outras maneiras. Às vezes eu tenho, por medo de me sentir sozinha, por medo de ficar sozinho, eu opto por ficar em contínua lamentação. Então, assim, eu fico reclamando o tempo todo, porque isso acaba sendo uma companhia para mim. Acaba se tornando tão patológico que fica uma razão para eu viver. Qual é a razão para eu viver? O sofrimento da perda. Olha, será que essa finalidade, da nossa reencarnação, será que é esse o propósito da nossa vida? E aqueles melancólicos, aqueles que já existe uma melancolia inicial, quer dizer, já tem uma tristeza envolvendo essa pessoa, e aí ele, quando acontece o desencarne de um ente querido, ele entra em períodos de grandes melancolias, muito angustiantes, e esses períodos acabam se tornando longos e frequentes. Só que ele não percebe que
esses períodos estão se intensificando porque ele está projetando a sua aflição na perda. E ele já existia dentro dele um fator pré-determinante, ele já tinha uma tendência melancólica, de tristeza. E aí, ele focando no problema, na dor, na tristeza, isso se intensifica. Cultivar a dor, às vezes, faz nos sentir mais vivos e estimulados. Então, é o que eu falei, é tão patológico que eu fico remoendo aquela dor, aquele choro, aquela tristeza, aquela angústia, porque isso ainda me faz sentir vivo. Por mais doloroso que seja. Quer dizer, mais uma vez, eu estou excessivamente apegado às lembranças. Eu não consigo virar uma página. E virar a página não é esquecer daquele que se foi. Não, mas é seguir a minha vida com novo foco, com um novo planejamento. Os nossos sentimentos, nós seres humanos encarnados, de onde é que vêm os nossos sentimentos? Ele vem das nossas percepções, das nossas emoções e das nossas sensações. A percepção, a emoção e a sensação, juntos, vão formando a minha bagagem. Ao longo desta encarnação e de outras vidas, essas percepções e essas emoções vão formando o eu, né? Vão formando o meu espírito. E conforme esse espírito é formado, né, é marcado, vamos dizer assim, por essas emoções e essas sensações, é isso que vai determinar como eu vou me portar diante de uma perda de um ente querido. Percebe? Ou de toda uma humanidade, porque nós também nos abalamos com a perda de desencarnes coletivos, por exemplo, mesmo não conhecendo ninguém, mas eu também posso me abalar. Então percebe o que é que vai determinar a maneira como eu vou reagir, dentre esses que eu citei, do melancólico, daquele que é apegado. O que vai determinar são as emoções e as sensações que estão marcando o meu espírito, que estão presentes no meu espírito. E é isso que eu tenho que perceber. Se eu sou muito apegada, não, eu não quero desmanchar o quarto daquela pessoa que desencarnou. Por que eu tenho necessidade de ter aquilo presente? Que emoções me marcaram lá atrás que fizeram eu acreditar que eu preciso ter algo visível, palpável? Se eu sou melancólico e fico mais melancólico ainda, por que a falta daquela pessoa me traz, né, esse vácuo dentro, esse vazio dentro de mim? Essas análises são importantes, porque só através do conhecimento dessa causa é que eu vou conseguir trabalhar isso e melhorar isso dentro de mim. Lembra que no Livro dos Espíritos tem uma questão: qual a maneira mais rápida de evoluir? Conhece-te a ti mesmo, os Espíritos respondem. Então esse conhecimento, né, vai me fazer trabalhar isso tudo. Eu sou muito apegada porque eu perdi meu pai na infância e minha mãe tirou todas as roupas do guarda-roupa e isso me chateou muito, então hoje eu quero fazer o contrário. Não, eu não preciso fazer o contrário. Eu preciso ter o bom senso, né, de escolher o caminho do meio, como diz Buda. Analisemos nossas reais perdas, para sentir as nossas perdas e o fundamento daquilo que eu estou sentindo. Se eu estou agravando aquilo, ou se não, está numa dose, né? Claro que, como eu disse anteriormente, cada um tem a sua maneira de reagir. Talvez eu vá chorar 3 dias seguidos e aí acabou. Ou então, como diz uma amiga minha, às vezes a gente precisa chorar aos poucos. Eu vou chorar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, né? Cada um tem a sua maneira.
Mas o que é importante? O foco da vida tem que ser daqui para diante. Agradecendo imensamente a oportunidade de ter vivenciado com essa pessoa, desse ente querido ter me trazido ensinamentos, desse ente querido ter me dado lições, mesmo que inconscientemente, porque as pessoas nos ensinam inconscientemente, né? Então, eu estou exagerando, eu estou me sentindo muito desamparada, muito sozinha. O porquê disso tudo? Qual é a raiz disso? Onde é que está, né, o início disso tudo? Se com as nossas dores juntamos sentimento de culpa, de remorso, de dependência, quer dizer, é quase tudo que nós falamos até agora, de melancolia, aí tudo vai se agravar. E são aquelas pessoas que realmente, às vezes, não conseguem seguir adiante. Então, o ente querido, o marido, o filho, alguém muito próximo desencarna, e esse espírito ele sucumbe, às vezes chegando a atitudes até extremas, né, de atentar para a sua própria vida. E aí Hammett nos diz uma coisa, né, no final desse capítulo, ele faz um levantamento muito interessante. Ele diz: façamos o balanço dos nossos pesos inúteis. O que ele chama desses pesos inúteis? Essas coisas que exageram as nossas relações, que estão pesando no nosso caminhar e na nossa evolução. Então ele diz: façamos um balanço desses pesos inúteis, descartando e substituindo pelas doces brisas dos ensinamentos da vida eterna. Olha que coisa linda! Substituindo pelas doces brisas. O que são as doces brisas? O que é uma doce brisa? É um ventinho suave, né? É uma coisa sutil, uma coisa leve. Então ele diz: tira esse peso que te puxa para baixo e troca por uma coisa sutil, um ventinho gostoso que alivia o nosso coração. Então, quando você perdeu um ente querido, como tantos, né, nesse momento da nossa vida, nós estamos perdendo, às vezes amigos, parentes e às vezes nossos companheiros muito próximos. Então, a perda dessas pessoas, desses entes que estão acontecendo, eles têm que nos trazer, eles vão nos trazer tristeza, sim, mas é uma saudade e é uma alegria de ter tido a oportunidade de ter convivido, de ter partilhado uma vida, uma amizade, uma relação de trabalho, né, com essas pessoas. Nós vamos lembrando que o sentimento deles por nós também existe. Então nós vamos ajudá-los nessa caminhada, nesse desligamento, através da oração, da prece, da vibração, aliviando assim o nosso coração e auxiliando o caminhar, né, o que ele siga a sua jornada espiritual. Porque nós sabemos, nós temos que ter foco no nosso propósito de vida. Então, qual é o meu propósito de vida? É seguir adiante. Eu tenho coisas para fazer ainda nessa encarnação. E o propósito da vida, daquele que se foi, que é seguir a sua jornada, estar na espiritualidade, recebendo tudo aquilo que precisava, entendendo tudo aquilo que tem que ser entendido. O Divaldo Pereira Franco, em setembro de 2019, recebeu uma mensagem psicografada comunicando que a humanidade passaria por momentos muito difíceis. E a partir daquele momento, toda a espiritualidade, os anjos guardiões, mentores, enfermeiros e médicos da espiritualidade já começaram a se preparar para receber essa leva de espíritos que chegariam nesse ano de 2020 pela doença que nós
pela essa pandemia que estamos passando. E narra Divaldo que toda essa esses espíritos que desencarnam já havia um preparo para que eles fossem recebidos com todo carinho, com todo amparo, com todo amor, que as equipes médicas, os enfermeiros, recebem também uma intuição, uma força, uma proteção extra para que consigam lidar com esses doentes. E muito mais que isso, que toda a equipe científica, médicos, pessoas que trabalham buscando, cientistas que buscam a descoberta de vacina, de medicação, também estão recebendo um reforço na proteção e na intuição, para que tudo isso se encerre o mais rápido possível. O que nós temos que entender disso tudo? Que nós não estamos desamparados em momento algum, que a espiritualidade está sempre sabendo, né, o que vai acontecer e se prepara para isso, no sentido de não nos deixar desamparados, que nós temos que lidar com essas perdas e com essas mortes, nos lembrando do propósito da vida de cada um, nos lembrando da finalidade da reencarnação, nos lembrando dos ensinamentos da nossa doutrina, que nos diz que nós encontraremos esses entes queridos lá atrás, em algum momento. Isso não pode ser esquecido. Então vamos auxiliar para que tudo isso flua, não como um peso inútil, mas como uma doce brisa, orando, vibrando, tendo bons pensamentos, despertando e continuando com a nossa alegria de viver, buscando cada dia mais trabalhar a minha vida dentro da amorosidade, da lei do amor, da divulgação de tudo isso que o Pai nos ensina. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada pela atenção.